Bem, bom dia. Hoje nós vamos conversar acerca do que seria um curso fluvial meandrante. O curso fluvial meandrante é um curso fluvial típico de planícies, muito comum em ambientes tropicais, então áreas de planície tropical, mas ele também pode ocorrer em ambientes intramontanos e outras áreas, desde que você tenha condições adequadas, né? Uma quantidade de água mínima e, sobretudo, o rio esteja em equilíbrio com seu nível de base. Ou seja, pode ser até uma área de planalto, uma área intramontana, por exemplo, mas se você tiver um nível de base, às vezes uma soleira geomórfica, uma rocha mais resistente, que sustente um determinado nível e o rio a montante já tenha erodido ou esteja correndo para uma área mais plana. E aí ele pode meandrar. E o que é a característica do rio meandrante? A característica do rio meandrante é aquele rio com alta sinuosidade, que faz muitas curvas, tá? Justamente por não haver declividade naquele trecho onde ele corre. Então vamos pensar que um rio pode ser meandrante num trecho e no outro não ser, né? Mas naquele trecho que ele está meandrando, por não ter grande declividade, ele não tem energia para escavar um caminho reto e qualquer obstáculo ele começa a contornar e tem um caminho muito sinuoso, com muitas curvas, né? E por que essas curvas se mantêm? Às vezes até, né, como se dá a dinâmica de evolução de um rio meandrante, né? E por que essas curvas se mantêm? Se mantêm porque nas leis da física a gente sabe que numa curva, né, a maior energia vai estar no lado externo da curva. Então o rio meandrante, de um modo geral, ao fazer a curva, né, o fluxo da água ele vai ter maior poder erosivo aqui e aqui ele vai ter menor. Então, de modo geral, ele acaba depositando material aqui e erodindo o lado externo do meandro, né? O meandro é a curva, é o nome que a gente dá para a curva. Então ele vai erodir aqui e depositar aqui, o que vai fazer com que cada vez essa curva se torne mais acentuada, né? Ele está erodindo aqui, está expandindo aqui, está depositando. Então as curvas vão ficando mais alongadas, o perfil vai ficando mais longo por esse próprio processo típico, né, de erosão na parte externa da curva e deposição na parte interna do meandro. Tá, mas então ele vai cada vez mais infinitamente? Não, né? Por vezes, o que acontece, né? Ele vai fazendo uma curva assim e pode ocorrer de nesse processo de fazer a curva para cá e nesse de fazer a curva para cá, ele aproximar, né? Então o meandro está aqui, ele aproxima esses dois e numa grande cheia, né? O rio extravasa suas águas e acaba interconectando aqui. Como o rio vai ter sempre um menor esforço, às vezes nessa grande cheia, no extravasar, ele pode fazer uma ligação, né, e retilinizar aqui. E aí o que acontece com esta curva, com estes meandros, que fica desconectado do curso fluvial? Se torna um meandro abandonado. Em muitos locais, as pessoas chamam de lagoas de cheia, porque aí só na outra cheia, quando a água extravasar o novo canal, que vai jogar água aqui e vai, né, essa lagoa, que era um antigo meandro do rio, que agora foi desconectado do curso principal, vai ser abastecida na cheia, vai virar uma lagoa. Na cheia seriam as tais lagoas de cheia, que é muito utilizado esse nome no interior do Brasil. E muitas vezes não passa de um meandro abandonado. Pode acontecer, às vezes, de nem ser numa cheia, né? Mas você ir erodindo tanto de um lado quanto do outro, depois da curva, que você toque e aí eroda, né, as paredes, o barranco e retilinize o rio. Então, é um processo muito comum em vários locais do Brasil, a gente vê isso, né? Vemos em Minas Gerais, em ambientes intramontanos, vemos na Amazônia, vemos no Centro-Oeste, no Sul, no Sudeste. É extremamente comum em áreas tropicais e às vezes você vê também no semiárido rios meandrandos, embora seja isso bem mais raro, mas também pode ser visto em alguns ambientes, no norte de Minas, há alguns casos, né, já de ambiente semiárido com rio meandrante, mas é esse rio, né, que por não ter uma diferença, grande declividade de onde ele corre para o nível de base, ele acaba tendo alta sinuosidade fazendo esse processo, né? Meandros são as curvas
que ele vai, pela erosão ser mais forte no lado externo, né? A força centrípeta, né? Ele vai sempre ampliando e do lado de cá vai depositando, ele vai mantendo, aumentando a sinuosidade, até que numa grande cheia, ou mesmo no estrangulamento de um meandro, porque vai erodindo daqui e daqui, ele abandone, né, retilinize, e essa dinâmica de evolução em que ele vai interconectando, às vezes ele volta a interconectar um antigo meandro, vai aumentando a sinuosidade, vai abandonando para um lado, para o outro, e vai fazendo esse caminho de alta sinuosidade, numa dinâmica de aumentar os seus meandros, criar meandros, e às vezes abandonar também os meandros.